Olá, boa tarde, Paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Angélica, sou da Igreja Sara Nossa Terra, de Itajubá, sou da equipe Leões e há 4 meses atrás eu me converti lá na Igreja Sara Nossa Terra e hoje eu vim trazer uma palavra para vocês sobre oração e jejum. Muitas pessoas me perguntam o que é oração. Oração é uma arma extremamente potente que o Senhor coloca em nossas mãos. Por meio dela, descobrimos que o poder de Deus pode ser liberado em nossas vidas para desfazer as obras de Satanás e seus demônios. E o que significa orar? Orar significa falar com Deus, ou estar com Ele, ou simplesmente ter comunhão com Deus. Representa mais do que simplesmente pedir coisas. É um partilhar da nossa vida por completo com o Senhor do Universo. Abre comigo em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que fala assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e buscar a minha face, e se converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos aos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, muitas pessoas que estão no mundo, sabe? Muitas pessoas pensam que não tem mais solução, pensam que nada mais para eles vai dar certo. Mas de uma coisa eu posso dizer que quando eu estava no mundo, eu também pensava a mesma coisa. Eu pensava, não tinha ninguém para me aconselhar, não tinha ninguém para conversar comigo, para me orientar, para falar para mim isso não pode e tal. E são tantas coisas que aconteceram e tal, mas que eu não sabia, tantos pecados, sabe, que eu nem sabia que era pecado. Então, muitas pessoas falam, isso não vai dar certo, pensa tudo negativo, né? Isso não vai dar certo, eu não vou ser isso, não vou ser nada na vida e tal, e pensa que aquelas coisas eram tudo negativo. Mas não, pela palavra que Deus deixou aqui, a gente tem que confiar em Deus, a gente tem que pôr a nossa confiança nele, porque se a gente pensar as coisas negativas, que nada vai dar certo, né, aí não dá certo, porque isso tudo é o inimigo que põe na cabeça da gente, na mente. O inimigo primeiro ele trabalha na mente, e da mente vai pro coração, e do coração fala, age, entendeu? É assim. Então, a gente tem que buscar mais a Deus, a gente tem que ter força de vontade para estar na presença dele, permanecer na presença dele, porque quando mais a gente ora, a gente busca, a gente está firme com Deus, Deus abençoa a vida da gente, ele vai abençoando mais e mais. Primeiro, ele te prova no deserto, para ele ver se você vai ter fé nele, para ele ver se você vai colocar sua confiança nele, para depois ele agir no silêncio. Quando Deus vê que você tá orando, buscando a ele de todo o seu coração, e quando Deus vê que você tá depositando sua confiança nele, aí sim ele vai confiar, aí sim ele vai começar a agir na sua vida. E para tudo Deus tem um propósito. Tudo que Deus faz é maravilhoso. As coisas de Deus não tem explicação. A palavra de Deus fala que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Então, continuando, como devorar? Oração. Como devorar? Oração começa com confissão.
Se o pecado me separa de Deus, sempre que orar, devo começar contando os problemas, contando os meus erros a Ele, para alcançar o perdão e a fé, para entrar em sua presença e obter as respostas das minhas petições. Então, se eu tenho um problema, eu tenho meus erros, vocês têm os seus erros, vocês têm seus problemas, vocês devem entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus. Só vocês dois a sós, Deus e você. Você tem que contar os seus erros para Deus, você tem que contar os problemas, o que está acontecendo, para Deus ouvir, porque Deus ouve as nossas orações, Deus ouve. E o Senhor Jesus é o nosso referencial de oração. Abre em Marcos capítulo 1, versículo 35. Vamos ver onde que tá aqui. Capítulo 1, versículo 35. Fala assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Lugar deserto é como se você estivesse sozinho no lugar, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, você no seu quarto, você e Deus. Isso a gente já se considera um deserto, né? Porque tá só a gente ali dentro e Deus. Então, quando você fala de você para Deus, você conta o que você está sentindo no coração para Deus, Ele vai escutar, Ele vai atender suas orações, Ele vai atender os seus problemas, Ele vai abençoar você. E em Lucas capítulo 3, versículo 21, vamos ver o que está escrito. Lucas capítulo 3, versículo 21 fala assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Oração, às vezes, qualquer palavra que a gente fala com Deus aqui na terra, Deus ouve do céu. Qualquer problema que você estiver passando, aflição, tristeza, angústia, tudo isso, Deus sabe, Deus vê. Se você está triste por algo que não deu certo, ou ansioso por algo que você quer que chegue logo, mas não chegue, acalma o coração, porque tudo isso que vai acontecer, que está para acontecer, e tudo isso que você deixou na mão de Deus, você acha que pode estar demorando muito, mas essa demora é porque Deus está trabalhando no silêncio. Por isso que demora, muitas coisas demoram. Por exemplo, eu quero uma coisa, eu sou um pouquinho ansiosa também, né? Mas eu entrego tudo na mão de Deus, eu tenho confiança em Deus, eu creio em Deus que tudo vai dar certo, tudo que eu coloquei na mão dele vai dar certo. Então vocês têm que ter um pensamento positivo. Primeiramente, orar, ler a Bíblia, buscar a Deus de todo o seu coração, estar mais perto de Deus, que Ele vai atender suas orações, seus problemas, suas necessidades, sua dificuldade. Sempre na dificuldade Deus está junto, Deus está do lado. A gente não vê Deus porque Deus é visível, né? A gente só sente a presença dele quando a gente busca ele de todo o nosso coração. Mas eu posso estar aqui, sentado na cadeira aqui, falando da palavra de Deus para vocês, mas Deus está aqui do meu lado. Eu não vejo ele, mas ele me vê. Vocês podem não ver Deus também, mas Deus está vendo você. Então,
Entregue sua confiança a Ele, confia nele, que Ele tudo fará. Amém? Agora o segundo passo para uma oração eficaz. Abre comigo lá em Salmos, capítulo 100, versículo 1, que fala assim, em primeiro lugar... Não, tá errado, peraí. Salmos... Vamos abrir em Salmos aqui rapidinho. Salmos, capítulo 100, versículo 2, fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Entrai por sua porta com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Agora vocês me perguntam, Angélica, o que significa isso? Isso significa que, em primeiro lugar, veremos que o salmista nos convida excessivamente a sermos sempre agradecidos ao Senhor. Sempre que você pede algo para Deus, Deus dá para você através de oração, de jejum. A gente sempre tem que agradecer a Deus, primeiramente. Agradecer pelas bênçãos que Ele deu, né? Por tudo. Porém, além de convidar, o salmista também mostra os motivos. Daí tiramos o segundo ensinamento do Salmo. Em segundo ensinamento do Salmo, no Salmo 100, somos motivados exageradamente a ser sempre agradecidos ao Senhor. Então, sempre temos que agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós. E aqui fala, ação de graça ou gratidão. São palavras de agradecimento a Deus por bênçãos que temos recebido. Louvor, exaltação a Deus pelo que tem feito em todo o universo e nas nossas vidas. O louvor é a expressão do reconhecimento de que Deus é o Criador de tudo quanto existe. Adoração, esta é a mais elevada forma de oração, é quando você exalta a Deus pelo que Ele é. Você reconhece seus atributos, como, por exemplo, majestade, santidade, fidelidade, amor, misericórdia, poder e etc. Na ação de graças, você ora agradecendo um favor pessoal entre você e Deus. No louvor, você se encontra no que Deus faz. E na adoração, você se envolve com a pessoa de Deus. Agora o número 3, orações motivadas por necessidades pessoais. São as orações feitas com o intuito de aproximar-se de Deus por causa de uma necessidade pessoal, isto é, buscar uma resposta para a alteração de alguma circunstância que está fora dos padrões de Deus. Nesse nível, temos também 3 tipos de orações: petição ou súplica, consagração ou dedicação e entrega. Petição ou súplica, o que é isso? É a apresentação a Deus de um pedido, visando satisfazer uma necessidade pessoal, tendo como base uma promessa. Nesse tipo de oração, tem-se o conhecimento de qual é a vontade de Deus, pelo que o pedido será feito em fé, com a certeza da resposta, antes mesmo da sua manifestação.
Agora, abram comigo em Salmo 140, versículo 6. Salmo 140, versículo 6 fala assim: Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus, acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. Então, aqui fala: consagração ou dedicação, o que é isso? Isso é oração, é para as ocasiões em que a vontade de Deus é desconhecida e exige uma atitude nossa de submissão. O que é atitude? Atitude é uma coisa que a gente toma. Atitude, por exemplo, se eu não orar, não tem como Deus me abençoar. Se eu não ficar firme na presença dele, não tem como ele, sabe, me dar bênçãos, me dar vitória, tudo, me abençoar minha vida. Então, atitude, por exemplo, eu quero que Deus me dá uma bênção, que Deus me dá isso, me dá aquilo, mas primeiro eu tenho que buscar Ele de todo o meu coração. Se eu não buscar Deus, Deus vai me provar muito, muito e muito no deserto, sabe? Ele prova a gente no deserto até a gente tomar uma atitude da gente, do coração, pra gente buscar Ele com força de vontade. E aqui fala: são circunstâncias em que a necessidade deu uma direção. Sempre temos que pedir direção para Deus em tudo o que fazemos. Por exemplo, se eu vou para um lugar, eu não sei se eu devo ir, eu fico em dúvida, eu vou ou não vou, vou ou não vou. Primeiro, eu tenho que orar, falar com Deus e falar: Senhor, é isso que o Senhor quer? Me dá uma direção se eu devo ir ou não devo ir. Mesmo não sabendo qual é o plano de Deus para aquele assunto em particular. Entrega. O que é entrega? É a transferência de um cuidado ou inquietação da minha alma para Deus. Esta é a oração em que lanço os fardos, circunstâncias em que os problemas e inquietações da vida batem à porta, sobre o Senhor com o consequente descanso. Agora é orações por causa das necessidades de outras pessoas. Chamamos esse tipo de oração de intercessão. É colocar-se no lugar do outro, é pleitear a sua causa como se fosse minha. Aqui vou a Deus como sacerdote e guardião, como intercessor levando a necessidade de outra pessoa. Aí muitas pessoas me perguntam: o que é jejum? Como funciona isso? Como que faz isso? Jejum é definido como abstinência total ou parcial de alguma coisa. O jejum usual é o de alimento, comida e bebida. Por exemplo, você quer fazer um jejum com Deus, você não sabe como fazer, você nem sabe o que é jejum. Jejum é assim, por exemplo, você tira uma coisa que você gosta de comer muito ou beber muito. Não tô me referindo a tudo que você come num dia só, não é isso. É uma coisa, por exemplo, você vai tomar café com leite, comer pão de manhã, você tira o café. Se você gosta muito de café, você tira o café e toma só leite e come pão. Aí, por exemplo, eu não sei quanto tempo de jejum você deseja fazer com Deus. Se, por exemplo, você decidir ficar um mês de jejum com Deus, aí você tem que tirar o café um mês, ficar um mês sem tomar café. Nossa, que legal. Aí, Deus vai, no jejum também, Deus fortalece a gente, Deus ouve o que a gente fala em oração para Ele e Ele nos abençoa. Jejum é praticamente como eu vou te dizer?
Jejum é praticamente um sacrifício com Deus, para Deus, sacrifício. Sem sacrifício, não há vitória. Se você quer vitória, quer que Deus te abençoe, quer as bênçãos de Deus, você tem que se sacrificar diante de Deus. E aqui fala, mas existem diversos tipos de jejum, conforme a necessidade ou propósito de cada cristão. No entanto, o jejum não consiste somente em uma atitude exterior de abstinência de alimento. Na verdade, deve começar em nosso interior com uma atitude íntima de quebrantamento e humilhação diante de Deus. Lembrando que é a oração do corpo expressa em sacrifício voluntário. Quando devemos jejuar? Quando o Espírito Santo de Deus nos dirige a isso. Quando também individualmente sabemos que precisamos disto. Quando a igreja inteira é chamada para jejum em ocasião especial. E pode haver motivação errada para jejuar? Sim. A Bíblia fala daqueles cujos motivos de seus jejuns eram vãos. O rei de Israel, Acabe, jejuou por um motivo malvado. Os judeus jejuavam para si mesmos, não para o Senhor. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, hipocritamente. Qual é a motivação certa para jejuarmos? Isaías 58 é chamado o capítulo do jejum. Ele nos dá uma descrição do verdadeiro jejum diante de Deus. O jejum bíblico é um sacrifício que gera obediência. É sujeitarmos o nosso ser sobre o domínio de Deus. Salmos 35, versículo 13. Abaixo seguem alguns motivos para jejuar: santificação pessoal, disciplina pessoal, humildade, libertação e cura de outras pessoas, ajuda na intercessão por motivos especiais. Outros motivos para jejuar também são pela igreja do Senhor, bênçãos, crescimento, pelos líderes espirituais, nossos líderes de célula, cobertura, proteção, unção no ministério e quebrar a vontade da carne, né? Que é o mais difícil, mas a gente tem que se sacrificar ao Senhor para quebrar a vontade da carne. Outros jejuns bíblicos são os jejuns bíblicos prolongados com os feitos por Moisés, Elias e o próprio Senhor Jesus, 40 dias, são denominados de jejum de profeta. Nestes casos foram sustentados sobrenaturalmente pela presença de Deus. Eram jejuns ordenados por Deus. Não tente imitá-los, a não ser que seja um direcionamento preciso da vontade de Deus, debaixo da cobertura de sua liderança. Então, essa foi a palavra de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa palavra de Deus tenha falado nos seus corações. Se vocês gostou do vídeo, deixe um amém aí. E que Deus abençoe cada um de vocês. E nunca se esqueçam que sempre quando vocês forem fazer algo, primeiramente pedir direção para Deus direcionar vocês ao que vocês devem fazer, o que vocês têm que fazer. Amém? Que Deus abençoe e fique com Deus. Até o próximo vídeo.